Sejam bem-vindos pelo Mobile Suite ao Gano do CG Brasil e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que eu acredito que vai ajudar bastante quando você quiser evoluir um pouco mais a sua jogatina. Obviamente isso não vai te transformar num profissional e estou longe também de ser um profissional, mas são algumas dicas que não apenas eu vi isso em diversos outros canais aqui dentro e fora, mas também senti quando eu comecei a jogar mais no simulador, diversos decks. Comecei a jogar com diversos outros tipos de ideias diferentes, um mesão, um tag battle, mas o interessante é entender que quando a gente fala sobre mecânicas de jogo, mecânicas que o jogo lhe permite fazer, às vezes é interessante entender um pouco mais e utilizar desses recursos da melhor maneira possível. E quando a gente fala sobre o board de Gundam, você percebe que nós temos os shields, nós temos os resources e nós temos a nossa área de atuação, onde as unidades em si vão estar. E você percebe que cartas na sua mão, resources, unidades, shield, tudo isso são recursos diferentes que você utiliza de formas diferentes para que o seu jogo consiga avançar. Você utiliza de rampagem, como por exemplo, a gente tem no Wingbird, a gente tem no Deathside, temos no First Contact, onde você consegue trazer mais recursos para o campo. Você utiliza, por exemplo, de diversos blockers para conseguir aumentar a sua quantidade de sobrevida para assim conseguir segurar um pouco mais o seu shield. Da mesma forma que você pode utilizar, dependendo da lista que você tem, utilizar das cartas que vêm diretamente do seu shield, você colocar bases em cima dos seus shields para conseguir comprar cartas e buscar talvez alguma carta específica. Você foi atrás das compras, não está vindo, talvez esteja lá. Colocar uma base em um momento específico vai fazer com que você compre alguma carta. Claro que, obviamente, é uma aposta, porque a gente não consegue ver quais são as cartas que tem lá. Porém, todo board são formas diferentes de utilizar de recursos. Até mesmo quando a gente pensa, por exemplo, na Banshee, onde você coloca, você consegue ter um First Strike se tiver muitas cartas lá. Tem diversas outras cartas que trigam habilidades, dependendo da quantidade de Zeons que tem no seu descarte, a quantidade de comandos que tem no seu descarte. Ou seja, todo board, todo campo são formas diferentes de você ganhar recursos. Então, utilizar eles da melhor forma é uma das formas de conseguir vencer. Não apenas isso, as cartas que tem na sua própria mão. Saber quando comprar, saber quando usar, saber quando vomitar todas as cartas de uma vez, saber muligar, são elementos diferentes que fazem sim você ter uma jogatina diferenciada. Por isso eu quero trazer para vocês 3 ideias importantes que eu achei que vale a pena a gente compartilhar, não apenas vendo também vídeos de terceiros e entendendo essas discussões, mas também com algumas experiências que eu acho que vale a pena a gente conversar. Vamos começar primeiro com os shields. Shield também é recurso. Uma coisa que eu aprendi jogando um pouco com Magic the Gathering, eles falam que a vida é a última que vale. Aquele um ponto de vida é o último que vale, porque se você perdê-lo, você perde o jogo. Claro que existem outras formas de burlar essa regra, porém, vida também é recurso. Tanto que tem diversas estratégias onde você vai destruindo a sua própria vida, enquanto isso vai conseguir colocando outras cartas, você paga a vida para trazer bicho de volta do cemitério, paga a vida para causar dano, paga a vida para baixar bicho, paga a vida para fazer aquele outro. E no Gundam não é diferente. A sua vida também é o seu recurso. Então será que vale a pena você bloquear aquela unidade, fazendo com que você perca a unidade para você não perder o seu shield, ou no caso, perder um shield contendo a possibilidade de burstar uma base, burstar um comando, burstar um piloto, ou simplesmente ter essa sobrevida um pouco maior? Tanto que se você aceita tomar na vida, talvez você deixe o cara virado e agora na hora que você for bater, você consegue controlar melhor aonde você vai bater, ou até mesmo trigar habilidades como do Kiriyamato, que quando bate, você reduz uma unidade de AP, ou quando você usa o Freedom, colocando uma unidade juntamente com o piloto branco, e com isso você triga o Freedom, conseguir fazendo com que diminua 2 e diminua 2. Quando você ataca no momento certo, pode fazer um action importante, aumentando a força do seu blocker, causando 2 de dano, causando 3 de dano, virando com o Amuro Ray. Então, saber utilizar da vida também é algo interessante. Não simplesmente vou se curar ao máximo,
Tanto que também vi um pouquinho quando jogava Dragon Ball que, às vezes, perder a vida rapidamente para fazer o nosso líder dar Awakening, fazendo com que eu ganhasse mais velocidade e tendo assim um contra-ataque, era interessante. Então achei bem legal e trazer essa experiência também de outros card games que, às vezes, tomar na vida não é tão ruim. Jogando também um outro jogo da Bandai, como por exemplo One Piece, existem os momentos certos de você aceitar o tapa ou defender o tapa, aceitar o trigger ou aceitar o banish, aceitar o double strike, aceitar o dano que você toma diretamente. E você pode se utilizar isso de diversas formas. Às vezes, não tomando na vida, fazendo com que tenha um blocker para sim conseguir dar uma rochada futuramente. Ou simplesmente você aceitando o tapa com a esperança, talvez, de buscar um piloto que você está loucamente atrás, ou de uma base que você está loucamente atrás. Claro que, devido a isso, se não tiver burst, vai direto para o seu cemitério e você fala, meu Deus, eu poderia então... Mas, às vezes, a sua estratégia precisa lotar um pouco mais o seu trash, então tomar na vida vai aumentar o seu trash e talvez futuramente com a Banshee dando um First Strike e assim consiga tirar aquele robozão que está te atrapalhando. Então a grande dica número 1 que eu trago para vocês é não tenha medo de tomar na vida. Claro que você também não vai sim tomar todo na vida porque a última vida é importante, porque ela é o seu último recurso antes da vida zero, porque ao bater na vida zero você deixa o jogo, você perde o jogo. Porém, utilizar da maneira correta a hora de bater na vida, a hora de bater na unidade, é algo interessante. Claro que quando a gente fala sobre estratégias diferentes, normalmente é o interessante você bater um pouco mais no quesito das unidades, porque a sua vida ela precisa também ter o que a gente brinca na loja e a volta. Ok, fiz todas as minhas ações. E a volta? Como que vai ser a volta? O que vai ter como resposta em cima dessa ação? Então saber utilizar às vezes, por exemplo, um deck verde, onde você bate High Maneuver, ou um vermelho com High Maneuver, ou um verde com Breach, ou virar com azul. Então saber utilizar a sua vida como recurso e também utilizar lembrando que a vida do outro também é um recurso, é interessante na hora que você for escolher ou bate um ou bate no outro, mas não tenha medo de tomar na vida, porque às vezes aquela burstada, aquela trigada é o que você precisava para virar o jogo. O segundo elemento que eu quero trazer para vocês é a questão do Mulligan. O Mulligan é algo bem difícil, bem interessante, tanto que futuramente eu vou fazer um vídeo dando dicas de Mulligans para vocês. Mas de uma forma geral, o que é o Mulligan? Eu estava assistindo alguns vídeos também lá do canal O Motivo, que fala mais sobre Magic the Gathering, e falou também sobre o Mulligan, fiquei pensando um pouquinho, vi outros canais falando sobre a proposta do Mulligan do Magic, a proposta do Mulligan do Arcana, o propósito do Mulligan, seja do One Piece, ou diversos outros card games. Mas de uma forma geral, o Mulligan ele é a possibilidade de um recomeço. Já no caso do Gundam, onde você compra 5 cartas, se você não quiser, deixa a carta de lado e compra novas 5, então no caso você está comprando 10 cartas de 50, um quinto do seu deck foi comprado. Então ter essa quantidade, essa possibilidade de cartas diferentes é interessante. Não tenha medo de utilizar do Mulligan. Mas a grande dica primoral quando a gente fala sobre o Mulligan no Gundam é imaginar que qual é a sua estratégia de jogo e se você tem continuidade. Você entende que quando compra 5 cartas, você tem que imaginar o que você fará no turno 1, o que você fará no turno 2, o que você fará no turno 3. Claro que você não tem que necessariamente ter uma mão perfeita, onde só vou jogar se tiver o turno 1, 2, 3, 4 e 5 perfeito, a curva perfeita na minha mão. Porque às vezes a sua curva perfeita é uma curva mais baixa, ou a sua curva perfeita é uma curva mais alta. Então entender também a curva do seu deck é muito importante para saber se você vai ter resposta ou se você não vai ter resposta. Entender que o Mulligan é a possibilidade de ter uma expansão de jogo. Entender que a sua estratégia vai girar em torno daquelas 5 cartas que tem na sua mão. E imaginar que as próximas 5 serão 5 diferentes da anterior. Claro que, com certeza, listas que têm 4 cópias, pode ser que cartas se repitam, fazendo que, matematicamente, seja até possível você ter exatamente a mesma mão. Porque se tem 4 cópias, então aí chances existem de ter exatamente. Difícil,
mais chances exige. É muito mais difícil, obviamente, do que outros mulligans que você reembaralha a mão e compra novas cartas, porém, isso pode acontecer. Mas o principal momento, a principal coisa quando a gente fala sobre o mulligan é imaginar. Quando você abre as primeiras 5 cartas, por acaso essas cartas elas farão que você tenha um ritmo de jogo? Apostar que as próximas 5 cartas farão o seu ritmo de jogo mudar? Imaginando talvez o deck do outro, claro que é uma MD1, mas de qualquer forma entendendo um pouco mais o meta que está estabelecendo ou estratégias de decks, seja no seu local, seja futuramente no regional, quais são as principais cartas e curvas que eles têm? No caso, você tem lá explodindo lá no seu regional, lá no caso no seu local, o deck que a gente chama de Agro Goblins, que são os bichinhos vermelhos e verdes, ou azuis, dependendo da estratégia do deck, você percebe que ter uma curva muito alta, onde os seus blockers são apenas de blockers de nível 4, pode ser que você não esteja vivo até o nível 4, dependendo da situação que for comprando. Mas ter talvez um blocker 2, um blocker 1, seja interessante para dar aquela segurada minimamente, porque lembrando, vida também é recurso, você pode gastá-lo também. Mas cuidado com se no caso vai manter a mão ou vai fazer o mulligan. Imagine a curva do seu deck. Existe minimamente? Você acha que é possível, dentro da curvatura que você tem, das probabilidades de cartas que você vai vir? Comprei cartas, são todas pesadas. Existe maior chance agora de você vir com cartas de nível mais baixo, porque você já tirou algumas. Mas vieram algumas de custo baixo. Será que vale a pena mulligar com o objetivo de conseguir uma curva melhor? Ou talvez simplesmente pelo fato de já ter perdido algumas cartas de custo menor, diminui a chance de você ter outras cartas de custo menor. Então cuidado, imagine se a curva do seu deck faz sentido, a curva da sua mão faz sentido. Se a estratégia de jogo funcionar, mantém, se não, aposta no mulligan. A próxima dica que eu trouxe para vocês é a ideia da trocação. O Gundam, ele é uma trocação bastante franca, bem parecido com o Dragon Ball nesse quesito de trocação de tapas, porém os recursos que você tem dentro das cartas fazem com que as unidades mantenham os seus danos. É algo um pouco mais voltado ao Pokémon. J-Magic, ou você destrói ou não destrói, J-Gi-Oh! Você destrói ou você não destrói, porém ter esse acúmulo de dano é um diferencial que existe nesse jogo especificamente, que também não existe no jogo, por exemplo, do One Piece. Ou destruiu ou não destruiu. E devido ao fato de você ter esse acúmulo de dano, estratégias também têm que ser levadas à conta. Porque uma coisa, como aparece no caso do Pokémon, nós temos um Pokémon ativo, onde você faz a trocação de um Pokémon ativo para o outro, colocando ele no banco, fazendo com que você consiga curar futuramente, ou algumas estratégias de movimentação de dano. Já no caso, a gente tem no Gundam nossa board totalmente aberta, com 6 unidades na frente, tendo essa trocação de porrada. Porém, saber a arte de trocar o dano, saber a arte de tomar o tapa, bloquear aqui, curar ali, desviar o dano, aceitar o tapa, ou até mesmo aceitar na vida, essa ideia de trocação é muito importante mesmo. Porque um bicho que ele é 4-2 tem a mesma força de um bicho 4-1. Um bicho 4-7 tem a mesma força de um bicho 4-1. Ou seja, o AP, pelo menos por enquanto, no caso, quando vier o roxo, essa dica vai mudar totalmente, porque quando tem habilidades do roxo, quando diminui a vida, aumenta a força, aumenta o AP. Porém, de uma forma geral, a ideia de trocação é importante você imaginar que, da mesma forma que a sua força se mantém, o seu dano também se mantém. Então será que vale a pena você deixar um bicho que antes era tão poderoso com uma baixa vida, segurando os tapas com um possível close combat vindo? Ou até mesmo um Sinanjo aí perdido tomando um 2 de dano? Ou uma Marida juntamente com a Patrícia, no caso a Kshatriya, espalhando um pouco mais de dano? Ou pingos espalhados por aí, ou danos até mesmo que sejam imbloqueáveis, no caso até mesmo a Aegis pingando 3 de dano em bichos mais fortes. Porém, entender que ter a possibilidade de segurar esse dano e espalhar esse dano de forma diferenciada faz com que você também aumente esses recursos de formas diferentes. Isso que é o mais legal e isso é muito importante, esses pontos, pelo fato de que saber as curvas do seu deck, até mesmo aceitar ou não o dano que você recebe na vida, saber espalhar o dano da melhor forma para que você até mesmo, mas no caso eu defendi
2, 3 bichos, aí depois ele destruiu meu bicho com close combat. Mas presta atenção, você acabou de falar. Você defendeu 3 bichos e ainda tomou um close combat. Se o cara ainda tinha piloto em alguma dessas unidades, pelo menos 4 cartas foram trocadas a partir de uma só. Ou no caso, 2, caso você tenha colocado um piloto nessa unidade zona. Então você percebe que ganhar recursos não é simplesmente falar, nossa, ele conseguiu vencer aquela carta, mas o quanto ele gastou. Ele poderia ter dado 4 tapas na vida, mas ele decidiu dar 4 tapas na sua unidade e ainda gastou um close combat. Ele poderia ter gastado 4 vidas suas, deixando você apenas com uma, com 2, ou até mesmo ganho, dependendo de como estava a sua situação. Porém, você forçou ele a gastar uma quantidade imensa de recursos para tirar 1, 2 unidades. Então, entender que essa trocação é importante. Mas também cuidado, porque dependendo da estratégia do deck, se ele for um deck de pingar dano, ele quer realmente que você espalhe o dano para depois ele conseguir limpar a mesa com muito mais facilidade. Mas se você for ver que muitas das cartas pingam um de dano, viram um de dano, ele gasta bastante recursos para isso. Então entender também a estratégia do oponente é muito importante para você saber como ligar, saber se você mantém ou não mantém a mão, se você aceita ou não aceita a vida, se você bloqueia ou se você não bloqueia, se você espalha dano, se você não espalha, se você bate ou se você não bate, se você mantém a sua unidade destruída ou não, se você vai manter ela danificada ou não. São diversos elementos que fazem com que deixem a carta ou o jogo de Gundam muito mais complexo, sim, mas muito mais com diversidade de estratégias diferentes. Antes a gente tinha simplesmente as cartas mais básicas, o Ice Strike, o Banish, ou no caso até mesmo o Wing Zero, o Wing Gundam, o Shatter, Sinanjo, até mesmo o Char com seus arcos diferentes. Mas você percebe que estratégias diferentes podem surgir de acordo com como você lida com o deck, como você lida com a estratégia, como você lida com as situações. Obviamente, eu vou trazer decks, ou no caso, mais estratégias específicas e dicas específicas para você ter uns mulligans melhores, para você trocar de forma diferente, para você entender quando ou não quando aceitar melhor o dano que você toma na vida. Mas isso aí fica para vídeos futuros, também trazendo para vocês diversas listas diferentes, memes e listas mais fortes. Futuramente quero fazer lives com vocês, trocando ideia, até mesmo fazendo batalhas entre simuladores. Vão então baixando os diversos simuladores diferentes, vamos testando para encontrar o melhor e a gente conseguir fazer um 1x1 divertido entre nós. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Obviamente, pretendo trazer um pouco mais aprofundada, pesquisar um pouco mais, trocar mais ideias, e deixe aqui nos comentários alguns outros temas que vocês acham interessante. Como criar decks, algo que eu pretendo trazer também, dicas de deck building, seja mais para memes, mais para competitivos, mais para se divertir mesmo. Também quero trazer mais em real life, já prometi para vocês e vou trazer também diversos real lives para a gente poder brincar com mais forças e também temas diversificados, às vezes uma comparação de cartas ou até mesmo unboxings diferentes. Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber o que vocês querem que eu possa trazer mais para vocês. Preparem suas armas, liguem seus motores, porque a guerra vai começar.